Bom dia a todos. Bom dia, doutor Ricardo, tudo bem? Já vamos começar, só se dar um tempinho pro pessoal ir entrando. E a gente já começa nosso estudo bíblico de hoje. Estamos na pergunta 36 do Catecismo Nova Cidade. Estamos estudando esse livro aqui, né? Pegou mais. Pegando no Facebook, tava meio ruim de ver, mas agora ficou bom. Catecismo Nova Cidade, só lembrando, né? Começamos já tem algum tempinho. São 52 perguntas. E cada pergunta com uma resposta, uma meditação. E a gente vem trabalhando nesse livro já há um tempo, né? Uma pergunta por semana, outra semana que a gente acabou trabalhando 2 perguntas para conseguir concluir até o final do ano. Mas daqui para frente praticamente a gente vai trabalhar uma pergunta só. Acho que outro dia que a gente vai ter que trabalhar 2 perguntas aí, mas a gente já conseguiu avançar bem, né? São 36, então, se nós estamos na 36, da pergunta 36, são quase aí praticamente 36 semanas, né, que a gente está estudando esse livro, e juntamente com ele, obviamente, também a Bíblia, né, a Escritura, que é quem vai dando a todo embasamento para aquilo que a gente está trabalhando neste ano, né? Não, um copo d'água, não tem problema. A garganta o tempo tá seco, né? E hoje a gente está na pergunta 36, que a gente vai meditar nessa pergunta neste domingo, amém? Vamos orar para a gente começar? Vamos lá. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta manhã, nós te louvamos, exaltamos o teu nome, glorificamos o teu nome. Te pedimos, ó Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões e falhas. Em nome de Jesus, nós te pedimos isso, ó Pai. Purifica o nosso ser, purifica as nossas vidas, Pai. Lava-nos com teu sangue, Senhor. Nós queremos nesta manhã, Pai, entrar com um coração quebrantado diante de Ti, para compreender e entender ainda mais ao Teu respeito, o que a Tua palavra revela a respeito do Senhor, Pai. Nós Te louvamos e Te exaltamos pela Tua palavra, Senhor, que tem sido como um norte para as nossas vidas, como uma bússola que nos guia, como uma luz que nos dá a direção, Pai. Nós Te louvamos por isso, ó Deus. Te louvamos pelo Teu Espírito Santo, que nos acompanha, que nos auxilia, que faz morada em nós, Pai. E nesta manhã, Senhor, nós Te pedimos, ó Deus, ensina-nos ainda mais ao Teu respeito, Pai. Abre o nosso entendimento, prepara o nosso coração, que o nosso coração e a nossa mente, ó Deus, nesta manhã, seja como uma terra fértil, ó Pai, preparada para aquilo que o Senhor tem a plantar, Senhor, e que possa gerar o fruto de acordo com o Teu entendimento, de acordo com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Deus. Eu lhe peço ainda, Pai, acompanha-nos durante essa manhã, Senhor Jesus Cristo. Fica com os Teus filhos, ó Pai, cada um no seu lar, à distância, mesmo utilizando esses meios da internet, mas que o Senhor possa estar conosco, Pai, mesmo nesse momento em que estamos separados, ó Deus. É o que nós Te pedimos, crendo que Tu és poderoso para fazer, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia a todos. Hoje nós estamos iniciando a terceira parte, né, do livro do Catecismo Nova Cidade, esse livro que nós estamos estudando. Nós já passamos, esse livro é dividido em 3 partes.
Então nós já, vamos dizer assim, estudamos 2/3 do livro, e agora estamos nessa terceira parte, onde a gente vai falar sobre Espírito Santo, vamos falar sobre graça também, vamos falar sobre sacramentos como ceia, batismo, nós vamos falar sobre oração. Então nós vamos falar muito sobre vida cristã nesse período final, nessa parte final do livro, né, que a gente vai caminhar até agora dezembro, né, nós estamos aí no segunda já quinzena de setembro, né? De agora até dezembro a gente vai trabalhar mais nesses temas. Então a gente trabalhou muito sobre criação, sobre Deus, sobre os mandamentos no primeiro, depois muito sobre redenção, salvação, sobre a obra de Cristo. E agora a gente entra um pouco nessa parte da obra do Espírito Santo e também muito sobre a vida cristã e a vida da igreja em si, como que a igreja realmente funciona, né? Então a gente vai falar um pouco disso durante esses próximos meses. Vai ser esse o tema que a gente vai trabalhar. E hoje a gente começa falando ou respondendo uma pergunta a respeito do Espírito Santo. Até as próximas duas reuniões, né, esta e da semana que vem, a gente vai falar especificamente sobre o Espírito Santo. E a pergunta que a gente vai responder hoje, que a gente vai meditar hoje, é a seguinte, presta atenção: o que cremos a respeito do Espírito Santo? Então, de certa forma, quem é o Espírito Santo para nós? O que nós precisamos crer a respeito do Espírito Santo? Nós trabalhamos no início desse estudo, dessas meditações que a gente tem feito aos domingos, sobre a Trindade. Nós falamos sobre isso, sobre um Deus trino. E agora a gente vai falar especificamente sobre uma pessoa dessa Trindade, que é o Espírito Santo. Então veja, a pergunta é: o que cremos a respeito do Espírito Santo? E a resposta que o livro traz é a seguinte: que ele é Deus, isso é importante, coeterno com o Pai e o Filho, ou seja, existe desde a eternidade, é eterno, né? Assim como o Pai e o Filho, e que Deus o concede irrevogavelmente a todos que creem. Aqueles que creem nele, que creem em Deus, que creem em Cristo Jesus, recebem o Espírito Santo de Deus. Tem um texto que a gente vai usar hoje. Hoje, inclusive, a gente vai até passar por vários textos. A gente não vai conseguir ler todos, né? Mas fica como referência para depois, se você quiser acompanhar, depois quiser anotar e quiser ler depois aí, enfim, no momento que você tiver mais livre. Mas o texto que eu queria trabalhar nesse momento é João 14, 16 ou 17. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 16 ao 17. Diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Esse texto ele é muito interessante, mas eu precisava, antes de a gente meditar especificamente nele, falar especificamente dele, a gente entender um pouquinho do que estava acontecendo quando Jesus diz essas palavras aos seus discípulos. Então vamos relembrar. Jesus havia entrado em Jerusalém, havia pedido que preparassem a última ceia, né? A ceia que ele queria ter com os seus discípulos, foi a sua última ceia. Ele se reúne com os seus discípulos, lava os pés dos seus discípulos, de certa forma até indica ali o traidor,
Judas, que queria traí-lo, ceia com aqueles homens, né, come e bebe, anuncia que está prestes a partir, lhes dá um novo mandamento, o qual ele diz que eles seriam reconhecidos pelo amor que tem em Cristo e pelo amor que é manifesto ao próximo. Começa a orientá-los a respeito do que está por vir. Então a gente está falando de, certamente, uma ou algumas das últimas palavras de Jesus Cristo aos seus discípulos. Nós estamos vivendo nesse momento desse texto, talvez as últimas horas de vida de Cristo, até o momento em que ele vai ser crucificado. E diante disso que ele está vivendo, e diante do momento que ele está passando, e diante daquilo que está por vir, em poucas horas, daqui poucas horas Jesus vai ser preso no Getsêmani, daqui poucas horas Jesus vai ser acusado pelos sacerdotes, pelos fariseus, enfim, por todos aqueles que eram a liderança espiritual. Daqui poucas horas ele vai ser entregue a Pôncio Pilatos, vai padecer nas mãos de Pôncio Pilatos. Daqui poucas horas ele vai ser crucificado, e daqui a poucas horas ele vai morrer. E diante daquilo que está por vir, daquilo que está para acontecer, Jesus então traz essas palavras para esses homens. No capítulo 14, alguns versículos antes desses versículos que a gente acabou de ler, Jesus começa a, de certa forma, confortar os seus discípulos. Ele começa a falar sobre a crença que eles devem ter em si, em Jesus. Sobre a crença que eles precisam ter em Deus. Sobre a crença que eles precisam ter de que Ele é o Filho de Deus, de que Ele foi enviado a Deus. Alguns discípulos até questionam Ele, então mostra-nos o Pai, mostra-nos Deus, mostra-nos aquele que te enviou. E Ele chega a dizer, se você me vê, você vê o Pai. E você precisa crer nisso. Que quem me vê, vê o Pai. E que eu estou no Pai. E o Pai está em mim. E aquele que está em mim, está no Pai também. Então Jesus está falando, começa a falar dessa relação e daquilo que eles precisam crer, de quem Deus é, de que Deus o enviou e que Ele está prestes a ir, a partir. Aí você precisa um pouco se colocar como ouvinte dessas palavras de Cristo e se colocar no lugar desses discípulos para entender talvez um pouco da angústia e das incertezas que talvez pudessem surgir nos corações daqueles homens. Imagine você assentado à mesa com Cristo e de repente Cristo começa a dar sinais na sua fala, por mais que ele já tenha dito por algumas vezes na caminhada com seus discípulos, mas talvez eles não tenham percebido ainda, de que ele está prestes a partir, de que ele está prestes a ir. E é talvez aqueles discípulos começassem um olhar para o outro e falar, o que esse cara está falando, gente? Ele está indo para onde? A ponto de Pedro dizer para ele, eu vou com o Senhor, onde o Senhor for. Não vamos nem entrar muito nesses detalhes, mas são os versículos que antecedem a essa fala de Cristo. E Cristo dizer para ele, olha, deixa eu te dizer que antes mesmo que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Você não vai nem comigo aqui na terra, nesse momento. Você ainda não está preparado para isso. E diante desse discurso de Cristo, à mesa com seus discípulos, um discurso quase que de partida e de despedida, e que talvez pudesse começar a bater até um desânimo e quem sabe uma desesperança e quem sabe uma incerteza no coração dos homens que o seguiam, dos seus discípulos, aqueles que seriam tidos como apóstolos, aqueles que seriam a referência em relação ao que o cristianismo se tornaria.
Seriam os homens que herdariam a obra de Cristo, discípulos de Cristo, que caminhariam pela terra e que se espalhariam pela terra e anunciariam a palavra de Deus. Diante dessa situação, esse breve contexto, Jesus então diz o que está em João capítulo 16, como nós dissemos, talvez olhando para eles, ele diz: eu rogarei ao Pai. Presta atenção nessas poucas palavras que nós vamos ler agora, porque você vai ver de forma maravilhosa a Trindade em ação para que, vamos dizer assim, em nosso favor. Naquele momento, em favor daqueles homens, mas que nos alcança, porque o Evangelho nos alcançou. Eu rogarei ao Pai, o Filho, falando com o Pai, o Deus Filho intercedendo ao Deus Pai, e Ele vos dará outro Consolador. A palavra Consolador aqui, ela é interessante porque ela vai falar sobre alguém que é convocado, chamado a estar ao lado de alguém. Alguém que vai pleitear a causa do outro diante do juiz. Alguém que vai lutar por você. Que vai te apoiar. Num tom jurídico, até mesmo alguém que vai te ajudar a te defender, te proteger, te auxiliar. E é muito interessante porque ele está falando sobre alguém que vai lhe consolar. Não é um coach. Não é um coach que vai vir te motivar, te dizer: vamos lá, você pode, extrai aí o melhor de si, você é capaz, tudo que você precisa está dentro de você. Não. É alguém que vem do Pai para interceder em seu favor, para te ajudar quando você falhar, para te auxiliar quando você errar. E mais do que atuar única e exclusivamente nos seus e nos meus erros, para nos consolar e nos, vamos dizer assim, orientar para permanecermos na presença de Deus. Para compreensão de quem Deus é. Para compreensão de quem Cristo é. Para compreensão de quem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito são. O Filho roga ao Pai. O Pai ouve o pedido do Filho e entrega um outro Consolador. O que Jesus está dizendo: eu estou prestes a partir, eu estou prestes a ir, mas vocês jamais estarão só. Assim como por um tempo vocês se entenderam ou entenderam a presença de Deus Pai com vocês enquanto povo de Deus, enquanto a presença de Deus que descia no templo, que fazia-se presente diante de vocês, assim como a presença do Deus Filho está com vocês, como eu estou com vocês agora, nesse instante, mas eu vou partir, eu preciso partir. Entenda que ainda que eu vá e eu estou prestes a ir, vocês nunca mais estarão só, porque há de vir ainda, há de chegar a vocês um outro Consolador, o Deus Espírito Santo, o Espírito de Deus, que habitará em vós. Não será um sentimento, uma aura que está externamente ao redor de vocês, da qual vocês sentem um arrepio, da qual vocês sentem um vento, da qual vocês sentem qualquer outra coisa. Não! É de dentro. É dentro de vocês. Porque assim como vocês são templo de Deus, e estavam vazios, cheios de, vamos dizer assim, corrompidos, e esse templo foi limpo, agora o Espírito Consolador habita em vós. Olha que coisa maravilhosa o que ele vai dizer.
a fim de que esteja para sempre convosco. É uma promessa de que não haverá mais solidão na nossa vida. Quem pode lhe garantir uma promessa dessa senão o Filho? Quem pode lhe garantir uma promessa dessa senão o Deus Pai, ou o Pai que lhe entrega o Espírito dele a nós? Deus não pode mentir. A promessa é que aqueles que creem em Cristo Jesus têm consigo eternamente a presença do Espírito Santo. Isso significa a presença de Deus na nossa vida. E olha que maravilhoso que ele vai seguir agora. O Espírito da verdade. Que verdade é essa? Num mundo secularizado que nós vivemos, em que a verdade é algo subjetivo, cada um tem a sua. Quando você quiser colocar um ponto sobre qualquer assunto e dizer é o que eu acredito, é a minha verdade, as pessoas dizem, essa é a sua verdade. A minha verdade é diferente. E talvez na hora de chegar uma terceira pessoa para a conversa, ela vai trazer uma terceira verdade. E daqui a pouco uma quarta verdade. E o que a gente, na verdade, tem são 4, 5, 6 mentiras ou qualquer outro tipo de coisa. Porque se essa é a minha verdade e você tem outra verdade, talvez o que você está dizendo para mim seja uma mentira. Olha que confusão que vira. Mas o que o Espírito da verdade está nos falando? Que verdade é essa? É a verdade do Evangelho. Que não há subjetividade aqui. E o que é essa verdade? É a palavra de Deus. Mas o que é essa verdade que é a palavra de Deus? É quando nós cremos numa verdade soberana que, de certa forma, nos diz que o Filho de Deus nasceu de uma virgem, gerado pelo Espírito Santo, que está nos Evangelhos, que viveu entre nós como homens e mulheres, e que apesar de viver numa humanidade, ou cercado de uma humanidade corrompida, pecaminosa, falha, não falhou, não pecou, não errou, mas fez a vontade do Pai, foi fiel à vontade do Pai, que viveu por cerca de 33 anos, sendo que desses 33 anos, 3 exercendo o seu ministério, chamando os seus discípulos, pregando a palavra de Deus, anunciando o Evangelho, anunciando a salvação, anunciando a redenção, que foi traído por Judas Iscariotes, que foi preso, que após de ser preso foi entregue nas mãos de Pôncio Pilatos e padeceu nas mãos de Pôncio Pilatos, que foi crucificado na cruz do Calvário, que morreu naquela cruz, que ao terceiro dia ressuscitou, que apareceu aos seus discípulos, que por dias e dias caminhou ainda nessa terra, anunciando aos seus discípulos, ensinando aos seus discípulos, que depois ascendeu ou subiu aos céus, aonde está assentado à direita de Deus Pai, aguardando ansiosamente o dia que só Deus Pai sabe, só o Pai sabe, para lhe dizer: vai, filho, e busca a noiva. Esta é a verdade, não há subjetividade aqui, não há outra verdade. Não há nada que se compare a isso, e é essa verdade que o Espírito Santo, Deus, o Espírito Santo, gera em nosso coração. É uma verdade que nos gera esperança, que não importa o que os outros digam,
que não importa quantas verdades sejam postas, que não importa o que as pessoas venham nos dizer, nada muda o que o Espírito Santo colocou em nosso coração, nada muda o que o Espírito Santo revelou ao nosso coração, nada muda, e é por isso que ele diz que o mundo não pode receber, porque não vem, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco, estará em vós, é ele que nos revela isso. O próprio Deus, como Espírito Santo, ou o Espírito Santo. É essa a verdade, é esse o Espírito da verdade, onde não há engano, onde não há erro, onde não há falha, há fé e verdade. Antes da gente entrar no livro aqui, para pegar algum apoio dos comentaristas, eu quero seguir mais alguns versículos aqui. O versículo 18 diz o seguinte: não vos deixareis, ou vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. É a promessa de Deus, de Jesus. Ainda por pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Naquele dia, vos conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes. Presta atenção na pergunta de Judas, não o Iscariotes, porque é importante. De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? De onde vem isso, esse que há de se manifestar em nós, que não vem do mundo, mas vem de vós? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Olha como que você vê a Trindade agindo aqui. O Pai se relacionando com o Filho, fazendo morada em nós com o Espírito Santo, enfim, todo o processo, esse ciclo maravilhoso de unidade dos três agindo dentro de nós, inclusive, nos trazendo para esse relacionamento. E aí ele vai dizer, isto vos tenho dito, estando ainda convosco, porque ele estava prestes a ir. Veja, Jesus dizendo, eu estou ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Para esses homens, essa ação do Espírito Santo, ela é tão maravilhosa, porque você precisa pensar que os evangelhos não haviam sido escritos ainda. Não havia sido nenhum evangelho, ainda não existiu o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João. O Novo Testamento não existia ainda. E Jesus já está dizendo a eles, inclusive a João, que vai escrever o evangelho de João, que o Espírito Santo que habitaria neles os faria lembrar de cada palavra de Cristo, para que depois eles pudessem inclusive colocar aqui. Assim como ele havia já inspirado homens do Velho Testamento, os escritores do Velho Testamento,
Agora ele está prometendo que vai lembrá-los, para inspirá-los a respeito daquilo que eles ainda precisarão escrever. Mas não para só aí, porque essa ação não é exclusiva e limitada aos apóstolos. Porque agora o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, mais do que nos fazer decorar versículos, que também tem o seu efeito, que também podem ser praticados, mas mais do que isso, do que simplesmente repetir versículos, ele nos faz, ou nos ajuda e nos auxilia a guardar a lei de Deus no nosso coração. Lembra da promessa que o Pai revelou ao profeta? Eu os darei um novo coração, não um coração de pedra, duro, que me rejeita, que não me quer, que não me deseja, mas um coração de carne, no qual eles escreverão a minha lei no seu coração e amarão a minha presença, amarão me obedecer, amarão estar comigo, amarão e desejarão me obedecer. É o Espírito Santo, o nosso Deus agindo em cada um de nós. O Agostinho de Hipona, também conhecido como Santo Agostinho, escreve o seguinte, olha como ele vai comentar isso. Vamos pegar um pouco mais de auxílio aqui. Vamos subir nos ombros de gigantes para tentar enxergar um pouco mais longe. Agostinho soprou sobre os discípulos, dizendo: recebei o Espírito Santo. Isso vai acontecer em João capítulo 20, vai falar sobre isso. Quando Jesus aparece, depois de ressurreto, aparece aos seus discípulos. E ele reúne os seus discípulos, ele sopra sobre os seus discípulos, dizendo: com certeza desejava que se entendesse que o Espírito Santo não era apenas o Espírito do Pai, nem do próprio Filho unigênito. Veja, não é só um Espírito que você está recebendo, pois o mesmo Espírito é, na verdade, Espírito do Pai e do Filho, fazendo com eles a trindade de Pai, Filho e Espírito Santo, não uma criatura, mas o Criador. Tivesse recebendo essa trindade, você tivesse entendendo ou compreendendo e vivendo a verdade dessa trindade, dessa união maravilhosa entre Pai, Filho e Espírito Santo no processo de redenção e de salvação. Te resgatando, te mantendo em pé. O Sam Storms vai falar o seguinte: é raro o cristão ter dificuldade para pensar em Deus como Pai. Isso aqui é muito legal o que ele vai trazer agora ao pensamento. Porque às vezes a gente pensa assim, mas não consegue verbalizar. Então ele está dizendo que é raro o cristão ter dificuldade de pensar em Deus como Pai. Ou seja, dificilmente você vai ter dificuldade de racionalizar Deus como Pai. O mesmo ele diz, ver Deus como Filho não é problema para muitos, porque você já começa a entender Cristo como Deus Filho. Ele até diz que esses nomes pessoais podem vir facilmente a nós, porque nossas vidas e relacionamentos estão inescapavelmente interligados com pais e filhos aqui na Terra. Então você consegue pensar em Deus Pai porque você tem um pai, ou porque você tem uma referência de pai, ou porque você conhece algum pai. Você consegue pensar em Deus Filho porque, de certa forma, você ou tem filhos, ou é filho, ou conhece alguma pessoa que tem filhos.
consegue talvez relacionar isso, porque é uma coisa que faz parte da nossa vida. Entretanto, ele vai dizendo aqui, mas com frequência, Deus como Espírito Santo é uma pergunta diferente. Às vezes nos falta um pouco nós temos um pouco de dificuldade de entendermos, não é o Espírito Santo em si, mas ele enquanto Deus, enquanto parte que compõe essa trindade. E aí ele vai falar aqui como que as Escrituras nos revelam isso. Ele diz, ali vemos que o Espírito Santo não é a terceira categoria da divindade. Não é que, porque a gente tem a ordem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que ele é como se fosse o terceiro lugar da corrida. Mais lerdo ou mais lento do que o Filho e do que o Pai. A gente teve Olimpíadas, então você vê a corrida, ele não é medalha de bronze. Não é isso que João nós vemos nos revela. Do tipo, vocês tiveram um relacionamento com o pai, com o filho, e agora vocês vão ter um relacionamento com uma terceira pessoa que é inferior. Eu vou deixar para vocês, Jesus dizendo, eu vou pedir ao pai para que envie algo inferior a mim, a vocês. Para que vocês fiquem consolados por um período. Não, a palavra consoladora, inclusive que nós falamos qual o sentido que ela tem, é um sentido daquele que foi convocado a estar ao lado de alguém, convocado a ajudar alguém, assim como Cristo estava. E olha o que ele vai dizendo. Mas ele é coigual e coeterno com o Pai e o Filho, compartilhando com ele toda a glória e toda a honra devida ao nosso Deus Trino. O Espírito Santo não é um poder impessoal ou uma energia etérea ou abstrata, ou seja, algo que você, enfim, que está por aí. E se você tiver algo, uma sensibilidade diferenciada, talvez você consiga captar a essência dele. Nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando daquele que tem a mesma essência do Deus Pai e do Deus Filho, que merece a mesma adoração e reverência. Porque quando a gente fala em Deus Pai, e a gente já automaticamente talvez se conecte a nossa mente ao nosso pai, ou a uma paternidade, ou alguém a quem a gente tem algum respeito, a quem a gente chama de Senhor, ou enfim, qualquer referência que você tenha de reverência a um pai, a gente quase que aplica isso automaticamente a Deus. Então você dá uma reverência a Deus Pai, que talvez você não dê a Deus Espírito Santo, porque você acha que não. Que ele é um ser mais descolado, é o do movimento. O Espírito Santo, o Sandstorms vai dizer, é pessoal em todos os sentidos do termo. Ele diz, ele tem uma mente e pensa, como está lá em Isaías capítulo 11, versículo 2, quando ele vai falando de 7 espíritos. Vamos dizer assim, 7 qualificações do Espírito de Deus. Em Romanos 8, 27 também. Ele é capaz de experimentar afetos e sentimentos profundos, como está lá em Romanos 8, 26. Como está em Romanos 15, 30. O Espírito tem vontade e faz escolha quanto ao que é melhor para o povo de Deus e o que mais glorificará o Filho, como está lá em Atos 16, 7, quando o Espírito impediu que os apóstolos se direcionassem, ou os discípulos se direcionassem, inclusive Paulo, se direcionassem a tal lugar, a uma cidade. Acima de tudo, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, como está em Romanos 8, 9. E o seu papel principal em nós, o templo de Deus em que ele habita, é direcionado ao outro, orientado ao outro, enquanto ele ministra
conduzindo nossas atenções à pessoa de Cristo, para despertar em nós afeto de coração e devoção ao Salvador. Que o Sandstorm está tentando nos fazer entender? Que o Espírito Santo que está dentro de nós tem como objetivo nos direcionar e nos apontar a Cristo Jesus. Essa parte da Trindade, do Deus Trino, mostrando Cristo Jesus, nos revelando Cristo Jesus. É por isso que Jesus diz: eu vou enviar outro Consolador, porque vocês, sem esse Consolador, sem esse Espírito Santo, vocês não podem fazer nada. Sem a ação dele, sem o Espírito Santo nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, nós não enxergamos e não desejamos Cristo. Então, quando nós, olha o que cremos a respeito do Espírito Santo, que ele é Deus, junto com Deus Pai, junto com Deus Filho, que ele atua na nossa vida, como Deus atua, que ele é digno da mesma reverência, que ele é digno de adoração, que ele é digno da mesma fé que nós temos. Não é como um garoto de mensagem que vai nos trazer uma mensagem a respeito, ou nos lembrar de algo, nos dizer: olha, o Pai está te procurando. Ele é o próprio Deus nos atraindo, nos lembrando e nos convencendo da verdade, revelando-nos quem Cristo é, e assim quem Ele é. O Sandstorm ainda vai dizer: o Espírito Santo se deleita acima de tudo, servindo como um holofote, como alguém que permanece atrás de nós, embora aqui habitando em nós, né, dentro de nós, a fim de focar o nosso pensamento e meditação sobre a beleza de Cristo e tudo que Deus é para nós, nele e por meio dele, abrindo nossos olhos. Sabe quando Cristo chega e cura o cego, e o cego passa a enxergar de novo, tem vista e começa a ver as coisas como deveria ver? É assim que o Espírito Santo nos abre os olhos em relação de quem Deus é. O que nós enxergávamos, entre aspas, eram trevas. Nós não tínhamos clareza a respeito de quem Deus era. E aí a gente vê o Espírito Santo como esse holofote abrindo os nossos olhos e clareando a nossa mente, inclusive na compreensão das Escrituras, iluminando o nosso entendimento em cada texto bíblico que nós lemos, abrindo o nosso entendimento a respeito do que cada palavra revela a respeito de Deus e de Cristo Jesus. O Storms vai dizer que ao meditarmos em oração sobre a pessoa e a obra do Espírito e darmos graça por sua poderosa presença em nossas vidas, fazemos bem em considerar as palavras de Thomas Torrance. Presta atenção no que ele vai dizer. Que nos lembra que o Espírito não é apenas algo divino ou semelhante a Deus. O Espírito não é apenas uma entidade divina qualquer, nem muito menos algo que pareça com Deus. É isso que ele está dizendo.
ou que emane de Deus, que flua de Deus, está fluindo de Deus, saindo de Deus. Não é uma espécie de ação distante ou um tipo de presente que se possa destacar de si mesmo, pois no Espírito Santo Deus mesmo age diretamente em nós e ao nos dar seu Espírito Santo, preste atenção no que ele vai dizer agora, ao nos dar seu Espírito Santo, Deus nos dá nada mesmo que a si mesmo. Quando nós recebemos o Espírito Santo como nosso Consolador, e ele passa a viver dentro de nós, quem habita em nós é o próprio Deus. É o próprio Deus que faz morada em nós, por meio do Espírito Santo. Não é um terciário, ou ainda que a gente considere, né, nessa questão mais didática, né, primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade, Deus Trino. Não é uma qualidade inferior. É a promessa que Deus deu ao profeta de que faria morada em nosso meio. É a promessa lá do Antigo Testamento que se aplica nos dias de hoje. Não lá na glória, só lá na glória, quando nós iremos morar com Deus e com Cristo Jesus. É por isso que a gente disse algumas, não sei se foi na anterior ou algum estudo anterior, de que a eternidade começa exatamente no momento em que você nasce de novo. Nesse exato momento em que você nasceu de novo, a eternidade começa, porque Deus já começa a habitar em você. É por isso que Jesus disse: a partir de agora, vocês nunca mais estarão só. É por isso que Jesus disse lá em João capítulo 14, no versículo 16 e 17, que Ele habita convosco e estará em vós. A partir do momento em que nós fomos convencidos a respeito do nosso pecado, nossas transgressões, e nós reconhecemos, e essa verdade, que não é subjetiva, mas é a verdade de Deus, penetrou em nosso coração, e nós agora proclamamos a Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Não como um sábio qualquer, nós não amamos a Cristo como um sábio qualquer, como um mestre, como um filósofo, e nem abraçamos o cristianismo como uma filosofia de vida. Nós abraçamos Cristo como nosso Redentor e Salvador, como quem nos salvou. A partir desse momento, Deus passou a habitar em nós por meio do Espírito Santo. Não é uma categoria inferior de Deus, não é uma divindade inferior, é o próprio Deus, o Deus Trino, por meio do seu Espírito Santo, fazendo morada em homens e mulheres que eram até então indignos, odiosos, que odiavam uns aos outros, mas que agora receberam em si o Espírito Santo de Deus. Por isso que não é um sentimento, uma influência externa ou algo do tipo, não. Quem nós cremos, ou o que cremos a respeito do Espírito Santo? Que Ele é Deus.
coeterno com o Pai, com o Filho. E que Deus o concede irrevogavelmente a todos que creem e que receberam a Cristo. Que nesta manhã, esta verdade soberana possa encontrar abrigo no teu coração e que você passe a entender quem é o Espírito Santo na sua vida. É muito mais do que uma experiência. Ele é o próprio Deus fazendo morada em você, habitando em você. Ele é a quem Cristo chamou e prometeu aos seus discípulos que rogaria ao Pai. Ele é o Consolador, aquele que é chamado, convocado a estar com o outro. No caso, nós, eu e você. Amém? Vamos orar. Pai, nesta manhã nós te louvamos e te exaltamos por essa verdade maravilhosa a qual fomos expostos. Nós te louvamos e te exaltamos, ó Jesus, pela tua intercessão junto ao Pai. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem feito morada em nós por meio do teu Espírito Santo. Nós te adoramos, ó Senhor Jesus. Porque o que seria de nós se não fosse o Senhor? O que seria das nossas vidas se não fosse o teu Espírito Santo agindo em nosso meio, agindo em nós? Nós te adoramos, ó Deus, pela essa graça maravilhosa que o Senhor tem nos concedido, que é a tua presença por meio do teu Espírito Santo. A garantia que nós não estamos sozinhos, que não há órfãos em nosso meio, não há um sequer que esteja abandonado em nosso meio, não há um sequer que esteja solitário em nosso meio. Nós adoramos ao Senhor, porque até mesmo nessa revelação maravilhosa de Deus Trino, o Senhor se mostra, ou você apresenta nessa coletividade e nos convida a participar dessa união e comunhão. Nós te louvamos, ó Deus, porque um dia a tua palavra foi escrita em nosso coração e desde então teu Espírito tem vivido e agindo por meio de nós. Muito obrigado ao Senhor Jesus por essa promessa que o Senhor tem nos dado. Espírito Santo de Deus, que habita em nossa vida, que habita em nós. Move-nos, ó Senhor, move-nos em direção ao Pai. Move-nos em direção ao Senhor Jesus Cristo. Abre o nosso entendimento. Transforma a nossa vida. Muda, arranca, tira tudo aquilo que realmente precisa ser tirado. E faz de cada um de nós discípulos do nosso Senhor Jesus, que tem como a sua marca, que tem como seu selo não uma carta de membresia ou uma placa de igreja, mas o amor a Deus, o amor de Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe vocês, fiquem com Deus,
Um ótimo domingo. Obrigado a todos que estão conosco aí, nos acompanhando nesta manhã. Que o Senhor possa abençoar a tua vida, a tua família, a tua casa. E que você tenha um ótimo domingo na presença do Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Amamos vocês. Vocês estão nas nossas orações. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, gente.